esse é o Vozes e Entrelinhas, o podcast apresentado pela Fundação FACEV. Eu sou a Júlia Mello e antes de começar o episódio já vou pedir para vocês nos acompanharem nas redes sociais. Nós somos @Fundação FACEV no Twitter, Facebook e Instagram. Então se vocês querem se manter atualizados sobre os projetos que nós realizamos em gestão, sobre os editais e, é claro, sobre o Vozes e Entrelinhas, é só ir acompanhando a gente. No episódio de hoje, o tema é Festival Cultural e para falar sobre isso nós trouxemos o maestro Ciro Tabet, né, Ciro? Para apresentar o currículo dele vou precisar de uma colinha porque é extenso, então vamos lá. Ciro ele é mestre em música e graduado em regência, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concluiu o curso técnico em violino pelo Conservatório Estadual de Música AID França-Americano de Juiz de Fora, participou de inúmeros festivais nacionais e internacionais, tendo como mestres Roberto Duarte, Eleazar de Carvalho, Cláudio Santoro, Roberto Tibiriçá e, para isso eu vou precisar de ajudinha, Ciro, Isaac Kabarishevsky. Karabchevsky. Isso aí! É chatinho mesmo falar assim, né? Então, continuando, né? Ciro concluiu o curso de didática para instrumento de cordas no Festival de Campos de Jordão com o professor Alberto Jafé, atuando desde então na criação de orquestras de cordas em projetos sociais. Atua como regente de corais e orquestras e é o presidente da Sociedade Cultural Ad Libitum e da Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora. Esse eu falei direitinho, certíssimo, né, Ciro? Então vamos prosseguindo. É o criador e diretor-geral dos festivais de música Sinves em 18 edições e atualmente é maestro da Universidade Federal de Viçosa, regente dos seguintes grupos: Coral Nossa Voz, Coral da UFV, Coral Infantil da UFV, Madrigal da UFV e Orquestra Sol da Manhã. E faltou aí o Coral Flores Carmeli do Colégio do Carmo. Então tem mais coisa ainda. Eu falei para vocês que era um currículo extenso, gente, que eu precisava aqui. Mas Ciro aqui tá muito condensado, então conta pra gente um pouquinho. Quem é o Ciro, a sua trajetória? Pode ir falando. Eu comecei como menino cantor em Juiz de Fora, né? Era um coral infanto-juvenil, com a idade a partir de 10 anos. Dali eu comecei a estudar violino, fui para o conservatório, terminei e participei como cantor em outros corais de Juiz de Fora. E aí me senti impelido a começar a reger. E nessa época eu já estudava administração de empresas, né? Por causa do lado da minha família. Foi juntando ali as duas coisas, né, mas nunca larguei a música, né? E aí eu trabalhei, inclusive, na área de custos, mas eu vi que o meu negócio era música. Aí fui pro Rio fazer faculdade. Depois voltei para Juiz de Fora, né? Aí você viu o que eu fiz aí, muitos festivais. Muitos. Como eu fui aluno de vários festivais, eu senti que a cidade tinha uma vocação também para isso, porque já existia um movimento muito grande lá, né? Então achou ali o canal e foi seguindo, né, Aí nós começamos a fazer lá, esse se tornou itinerante, começou a ir para Ouro Preto, São João del Rei, e depois voltamos para Juiz de Fora. Então tivemos aí 18 edições, né? E por que não fazer isso? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, hein? Né? Já que a gente está com um movimento similar aqui em Viçosa, por que não começar a desenvolver esse lado também? Então, minha vida sempre foi. Meu pai cantava muito bem, meu avô tocava violino, então eu tive assim. O interessante é que sempre teve as cordas, né? Porque atualmente é a regente das orquestras de cordas e o senhor, desde pequeno, já começou com esses instrumentos. Por causa disso. O violino do meu avô foi pro meu pai e eu ficava olhando em cima do armário assim, eu falei, opa, tinha aquela curiosidade, né? E é ali que começou tudo. Olha só, e tá aí até hoje já. Até hoje. Quantos anos de trajetória já em Ciro? Tô com 63, são 52. Mexendo com música. Uma vida inteira. Uma vida inteira. Coisa. Então, falando agora sobre os festivais culturais, né? Que é o tema principal do nosso podcast hoje, do nosso episódio. E aí, Ciro, organização de festival, quanta coisa precisa ter, hein? Desde os mínimos detalhes. Vou começar falando sobre a data, que a data, nós precisamos pensar na organização do festival desde o começo. E isso por quê? Porque o senhor já, com essa vivência toda de festival, o senhor já sabe.
dá até um problema. Um pode, outro não pode. Ou os participantes podem, ou então o público não pode. Tem que pensar, às vezes, se na quinta vai ter mais aderência do que na sexta, que na sexta, às vezes, o pessoal já tem uma programação. Então, e aí, Ciro? Organização do festival, dor de cabeça, mas também com muitas recompensas. Fala aí pra Não é gente. tão complicado, não. Porque o que faz o festival são os professores e os alunos. Uhum. E, por consequência, acontecem os eventos que surgem a partir disso, tá? Então, eu, como aluno, participei de festivais de 30 dias de duração, era um mês. Meu Deus. Então, montava-se orquestra sinfônica, montava-se orquestra de cordas, de alunos. Uhum. E tinha apresentação demais. O próprio público que participava como aluno e os professores, eles próprios eram as atrações noturnas, que eram abertas não só a quem era aluno, como a comunidade onde estava inserido o festival. Então, esse professor Jafé, com quem foi o primeiro curso que eu fiz de didática para instrumento de cordas, ele é o pai das aulas de ensino coletivo de corda no Brasil, na década de 70, ele falou assim: ô Ciro, por que não Juiz de Fora? Vamos começar um trabalho lá. E a instituição que eu criei lá, que é o Ad Libitum, que você falou no início, ela em 84 ela foi criada. Em 85 nós fizemos um festival. Olha só. Então, às vezes a gente pensa que precisa ter uma maturidade da instituição, não necessariamente, né? Eu tive assim, a felicidade de tê-lo, né, o professor Alberto Jafé, como um grande inspirador e que me ajudou muito. Então você tem que ter uma direção artística, uma direção administrativa, você tem que ter captação de recurso. Se você não tiver captação, que os alunos paguem, né? Esse festival que eu fui na Itália com o Karabchevsky, só o curso de uma semana foram 1.000 euros. Hoje são quase R$6.000. Mais a passagem, mais a hospedagem. Então, um curso de uma semana você gasta R$12.000. E daí a importância, às vezes, da gente buscar a fonte de recurso. Precisa, né, Ciro? Porque os alunos de instrumento, eles investem muito no seu próprio instrumento. Um instrumento de corda, de violino, por exemplo, mais baratinho, razoável para se estudar é R$1.000. Olha só. É pouco? Não sei, depende do público que está inserido, né? Eu tive colegas com um instrumento de R$100.000, R$150.000, que a família podia. E daí a importância também na hora da gente ter ali, conceber a ideia do festival, a gente entender também todas as facetas. Quem é o nosso público? Então, se o nosso público definido é esse, o que a gente vai fazer para atender esse público? Porque você pode fazer um festival cultural para... A gama é vasta, são várias as possibilidades. Então, se a gente estipula, vamos fazer isso, quem é o nosso público? Nosso público é esse. É um público que pode pagar. E é interessante a gente pensar na democratização da cultura, né, Ciro? Fundamental, porque é muito caro você sair, por exemplo, de um lugar para outro, você ter os gastos com transporte, com alimentação, com hospedagem e ainda pagar o curso. Fica quase que inviável. Quando você faz um festival, você tem que definir o nível que você quer também. Né? Os últimos que nós fizemos, a gente elencava não só os iniciantes, como alunos que já eram concertistas, já eram profissionais de orquestra. Mistura os níveis também, né? Porque essa troca é enriquecedora. Então, um menino, por exemplo, que veio da Maré, como nós tivemos, da favela do Rio de Janeiro, chegou lá e conheceu um professor que era espala da Sinfônica da Petrobras, por exemplo. Ali criou-se um vínculo. Eu estou citando esse exemplo porque esse menino que veio à mente, ele, a partir desse contato, ele foi estudar com esse professor. Hoje ele mora na Alemanha, esse menino. E era um menino de comunidade. Continua seguindo com a música. É profissional de violino. Olha só. Então são oportunidades que você cria como se fosse um fermento. Ou o pão vai crescer para alguns ou vai morrer ali. Então é uma coisa que você não sabe mesurar. Mas é fantástico. Isso aí a gente reforça a importância da democratização do acesso. Com certeza, por causa disso que você falou que eu puxei esse lado. Isso, e pela democratização do acesso, né, a gente vai trazer agora um pouquinho dos números, porque para democratizar o acesso nós precisamos de investimento. O investimento pode vir do público e do privado, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os dados públicos de investimento, em especial do ano de 2023, né?
o Ministério da Cultura, ele teve um orçamento recorde em 2023, ultrapassando 10. 10 o quê, Ciro? 10 reais? Não, gente. Ultrapassando 10 milhões de reais também não. O orçamento recorde ultrapassou 10 bilhões de reais de investimento na cultura. Isso, né, contrariando um pouquinho em relação aos últimos 4 anos que teve orçamento reduzido da cultura. Então, em 2023, foram 5,7 bilhões de orçamento, né, 3,8 bilhões da Lei Paulo Gustavo, 1,8 bilhão para o Condecine e teve aí o aumento do teto de incentivo da Lei Rouanet. Lei Rouanet é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. No episódio passado, nós explicamos um pouquinho sobre como funcionam as leis de incentivo, como funciona a dedução fiscal. Vou fazer uma rápida recapitulação, né? Mas convido, né? Fica aqui o convite para escutar o nosso primeiro episódio. O incentivo fiscal, ele funciona de qual maneira, né, Ciro? Ciro já está acostumado, já realizou festivais por meio de incentivo fiscal. Cria-se um projeto, submete-se esse projeto à lei. Esse projeto pode ser aprovado logo de início ou negado, mas não são apenas essas duas opções. O seu projeto pode ser diligenciado, que é quando o governo sinaliza que o seu projeto, se você realizar certas correções, o seu projeto pode sair de diligenciado para aprovado. Então, passamos por todo o processo de submissão, aprovamos o projeto, qual o próximo passo? Captar o recurso. E aí que vem, né, Ciro? Aí nessa parte da captação, como funciona? Empresas tributadas em lucro real ou pessoa física que também faz a declaração do imposto de renda podem fazer a dedução. Pessoa jurídica até 4%, pessoa física até 6% do imposto de renda devido. Então, né, breve recapitulação de como funciona o incentivo fiscal. E aí que entra, né, Ciro? O que acontece no país hoje? Nós não temos a cultura do patrocínio. Não temos. Infelizmente, isso é cultural. Eles querem sempre que só o Estado banque, mas todo mundo se beneficia. Então, é um trabalho que tem que ser feito meio de conscientização com as empresas, né? Se tem empresa da região, por exemplo, que tem lucro real e é grande, por que não levar o produto cultural até eles, para eles conhecerem o que eles podem abraçar? Exatamente. É uma permuta. Isso. E daí que vem as contrapartidas. Exatamente. Porque a empresa ou a pessoa física, ela já tem a contrapartida do incentivo fiscal. O que é esse incentivo fiscal, né? Ele vai passar essa porcentagem de até 4% ou até 6% para um projeto cultural e na hora da declaração ele vai diminuir esse valor que ele já disponibilizou para o projeto. E aí, me perdi no que eu estava falando. Sobre o incentivo. Sobre o incentivo fiscal. E aí que tá, nós não temos essa cultura, e aí precisa das contrapartidas, porque não basta apenas a contrapartida do incentivo fiscal, precisa também de uma contrapartida de marketing institucional, às vezes de uma apresentação, ou de... a maioria dos projetos aprovados pela lei precisa de ter uma gratuidade, prevê uma gratuidade, justamente pela democratização do acesso, né, Ciro? Então, aí a gente precisa... Você vê a imagem da empresa que apoia isso. Isso, tem que associar, então... Uma empresa social, uma empresa interessada em cultura. Isso, a empresa amiga ali da sociedade. Ela ganha na imagem, isso é importantíssimo. Ela ganha na imagem. E é importante a gente pensar também, né, Ciro, que... Aí que vem, nós não temos essa cultura do patrocínio, por isso, além do incentivo fiscal, que já é deveria, né, ser pelo menos por si só um grande incentivador, nós ainda temos que pensar nessas contrapartidas. E aí que tá, não se faz festival cultural sem recurso, né, Ciro? Impossível, porque tudo é custo. Se você quer trazer alguém que vá somar e acrescentar algo àqueles jovens ou adultos, não importa, ou idosos, né, que os festivais são abertos a todos, você tem que investir, não é? Você tem que investir em muita coisa, não só o pagamento dele, como as despesas, como estruturar todo o universo do festival, que não, aí é complicado, realmente é complicado. Quando você pensa, por exemplo, daqui a pouco nós vamos falar sobre o nosso festival aqui, que é 4 dias, mas se você pensar no festival de 2 semanas, como é que você vai alimentar uma programação? E como é que você vai manter o seu público interessado, né? Então, aproveitar que o senhor já puxou esse assunto, nós já falamos sobre incentivo fiscal,
Vamos falar sobre o projeto da Orquestra Sol da Manhã, 4 dias de oficina, né, Ciro, desse festival. Nesses 4 dias de oficina, conta aí pra gente um pouquinho qual é o planejamento, Ciro. Vou falar um pouquinho sobre a Orquestra Sol da Manhã, né? Pode contar, conta pra gente a história, como que foi, como que surgiu tudo, fala aí pra gente. A Orquestra Sol da Manhã, ela surgiu a partir de uma procura de alguém que envolvida com CRAS, com CRES, e o Instituto Viva Cidadania da Fundação Banco do Brasil. Então, eles procuraram a gente e, paralelo, a FACEV, para somar forças e trazer essa ideia de trabalho artístico, cultural, para um público que é meio esquecido, entendeu? Crianças de periferia, crianças já com algum tipo de envolvimento, assim, não muito comum, né? Com algum probleminha social, a filosofia inicial foi essa. Vulnerabilidade socioeconômica. A expressão correta é essa que você falou. E aí nós começamos com alguns meninos, meninas, tivemos a adesão de alguns alunos da própria universidade, da comunidade, e esse trabalho já começou em 2017, né? Então já são quase 6 anos de trabalho. E o Instituto e a própria FACEV, que era quem administrava o projeto, né? A parte administrativa, financeira também era a FACEV, viu que a coisa estava crescendo, então foi reapresentando o projeto. Nós fomos conseguindo mais capital, compramos mais instrumentos, estruturamos inclusive o ambiente. E isso teve a compra dos instrumentos, né? Instrumentos e ar-condicionado para manutenção do instrumento de forma ideal, né? Aquisição de material didático, de armários, um monte de coisa, né? Data show, computador. Do zero. E com isso o trabalho chegou num ponto que ele precisava ser realimentado com mais informações do que aqui vem normalmente. Porque é um projeto de início, meio e fim. É um projeto que dura 2 anos para quem começa. E o que você faz com o menino depois de 2 anos? Aí entra na lacuna do ensino profissional de música, Exatamente. Que nós não temos aqui no município de Viçosa, né, Ciro? Ainda, que nós vamos falar depois disso. Não temos ainda. Aí o que acontece? Criamos um grupo um pouco mais avançado, né, para fazer um repertório mais pesado, e continuamos alimentando todo essa cadeia, né? Cada início de ano entram vários novos, e os que estão avançando vão pulando de etapa até chegar nesse ponto mais avançado. Que são os 2 anos que o projeto prevê, né? Então tem menino, por exemplo, que em 1 ano ele pulou de iniciante já para quase o grupo principal, que ele se interessou mais, estudou mais, tem mais, vamos dizer, mais jeito para o negócio, né? Aí o que você faz para isso dar um upgrade aí? Você tem que promover alguma coisa além do que é oferecido. Aí pensou-se no festival. Então vamos trazer professores que já lidam com esse tipo de público, entendeu? Para trazer essas informações novas e trabalhar tecnicamente um pouco mais além do que eles já têm no dia a dia da orquestra. Isso, e pensou-se também na profissionalização, né, para também que eles consigam, com o tempo, conseguir uma renda mesmo da música, já pensando nessa realidade da vulnerabilidade socioeconômica, a maneira deles agregarem na renda familiar também. E a gente entra na lacuna a necessidade do recurso por causa da rotatividade dos professores que fazem parte do projeto, e também porque se não é um ensino profissionalizante, mas ainda precisa desse a mais, né, Ciro? E aí surge o projeto dos 4 dias de oficina, que é o Festival da Orquestra Sol da Manhã, que é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, apto para captação de recursos. Já é um senhor aval. Já é um senhor aval? E aí, Ciro, como que a gente supra essa lacuna? Procurando parceiros, né? O poder público, coitado, está capengando, né? E as empresas, e tem empresas, pelo menos na região aqui de Viçosa, tem umas empresas muito fortes, né? Se você pegar Ponte Nova até o Bars, tem um universo muito grande de empresas, né? Então a gente tem que saber chegar a essas empresas e tentar tirar delas o interesse. E mostrar o que é o projeto. Exatamente. Mostrar o que é o projeto.
Você falou uma coisa muito interessante, que a filosofia desse nosso projeto é justamente criar multiplicadores nas comunidades. Uhum. Porque aí a gente pensa na sustentabilidade do projeto, e aqui não é essa sustentabilidade no sentido ambiental, é como esse projeto se sustenta depois de ter terminado, porque o projeto aconteceu, os 4 dias da oficina, mas o que sustenta ele no após. E aí é isso que você está falando, né, Ciro? É você suscitar naqueles que têm mais jeito o interesse deles estudarem um pouquinho mais e se tornar orientadores. Começam como estagiários ali com a gente, depois, aonde eles estiverem, eles vão desenvolvendo o que eles aprenderam. E aí a região toda cresce. Nós temos um conservatório estadual em Visconde do Rio Branco, né? Aqui pertinho. Aqui em Viçosa tem o Centro de Arte e Cultura da Prefeitura, que não tem essa linguagem, mas poderia ter. Já fica aí, né, um possível projeto a ser desenvolvido. Tem a Orquestra de Câmara de Viçosa, eu não sei como é que ela está a movimentação, mas é um grupo que já existe há muitos anos, então pode realimentar esse grupo. Então, dá para ter um fomento muito grande na cidade e na região. Aí depende muito desse primeiro festival, que eu já estou com a ideia do segundo, né? Onde esses meninos melhores, depois dessas aulas, vão ter elementos para progredir e quando houver o retorno de um outro festival, eles estarem num nível melhor. Olha só. Entendeu? E aí entra na sustentabilidade do projeto com a ideia de se tornar edições anuais das oficinas. Isso é fantástico. Que aí você já começa a trabalhar não só com o iniciante. Então o menino que está começando vai ver um jovem da idade dele tocando muito mais. Mas por quê? Porque é um outro tipo de trabalho. E porque já participou das outras edições do festival. E até de outros locais, né? Começar a atrair pessoas que vêm de outros centros, outras cidades, que essa é uma coisa para o futuro. E aí a gente volta no que nós começamos falando, que é a data, né? Fundamental. A gente às vezes fica... Tem-se essa dificuldade na organização do festival, que é nessa data para a gente conseguir convergir as datas do público que a gente quer atingir. Se o público é estudante, é melhor num pré-feriado, ou nesse pré-feriado ele vai querer viajar. E os professores que vão vir de outros estados para dar aqui as aulas durante as oficinas. É muita coisinha para ser. A engrenagem tem que andar direitinho. Tem que andar direitinho. E aí, Ciro, a gente pensa, orquestra, música clássica, né? Como que tá a música clássica, então, atualmente? A música erudita, né, Ciro? A música erudita, né, falar um pouquinho pro pessoal que às vezes não tem tanta convivência, ela também é conhecida, né, como música clássica e difere das tradições folclóricas e populares. Teve origem na música secular e litúrgica ocidental desde o século IX até hoje. No Brasil, chegou durante a colonização, estava ligado ali um pouquinho mais à Igreja Católica, músicos europeus como Mozart, Beethoven, e eram ali, né, a referência top, e é até hoje, né, Ciro? Isso não mudou, mantém-se como grandes referências. No Brasil, a gente tem o Villa-Lobos, que desempenhou um papel fundamental na consolidação da música erudita brasileira, valorizando ritmos regionais e reformulando o nacionalismo musical. E aí, vamos nos números. Ainda se escuta música erudita hoje, Ciro? Com certeza. O famoso Lago do Cisne do Tchaikovsky, isso mesmo? Certíssimo. Esse eu acertei. Tchaikovsky, Lago dos Cisnes, parte 1, com mais de 88 milhões de visualizações, e o Noturno Ópera 9, número 2, de Chopin, com 182 milhões de visualizações. Ou seja, ainda se escuta muita música clássica e erudita, né, Ciro? Existe o público. E ele pode ser instigado a crescer se você oferecer mais. Então, quando você tem um projeto igual o nosso, por exemplo, ali você incute uma coisinha de música clássica, entendeu? Que nisso você vai trazendo interesse. Existem músicas clássicas que se tornaram populares, como a Primavera de Vivaldi, né? Como algumas sinfonias de Beethoven ou de Mozart. Então, são linguagens que no dia a dia as pessoas nem sabem de quem é, de onde veio. E você começa... Vai conhecendo os compositores. Você tem que oferecer, né? Vou falar por mim, eu mesma estou nessa parte aqui dos mais de 88 milhões de visualizações do Lago do Cisne. Quando a gente submeter projeto no edital, é
é puxado. E aí precisa de uma concentração, demanda uma concentração enorme, e fica Lago do Cisne tocando e eu digitando, Lago do Cisne tocando, e ajuda demais, gente. E aí, Ciro, né, pra entrar aqui um pouquinho na finalização do nosso episódio, vamos para as dicas? O que a gente vai deixar de dica pro pessoal? Então, eu vou contar a minha história. Conta. Né? Eu fiquei muitos anos sem estudar e estou em Viçosa desde 2012. Então eu me preparei para o concurso, que abriu a vaga para regente aqui, né? Uhum. Popularmente falado, chamado de maestro. Maestro Ciro Tabet. Então, mas o termo técnico certo é regente, Uhum. né? E então eu tive que procurar profissionais que me orientassem para eu me preparar para o concurso, porque tinha algumas coisas que eu já não lidava há muito tempo. E uma dessas profissionais, doutora Maria Alice Mendonça, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, né? Ela me falou o seguinte: ouça em véspera de prova a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então existem estudos, eu não sei a fonte, mas ela tem isso, que as ondas sonoras e a harmonia que Beethoven trouxe na Quinta Sinfonia ajuda a absorção mais tranquila de conteúdo. Então aqui vai a dica. Você que é estudante, ou você que não é estudante, mas está estudando outras coisas que não é o dia a dia acadêmico, ou submetendo projetos em editais, coloca a Quinta Sinfonia de Beethoven, porque ela vai atrair bons agouros e abrir a sua mente para a absorção de conteúdo e vai te facilitar o entendimento de muita coisa. Existem estudos sobre isso, eu não sei a fonte. Eu estou seguindo o que a minha orientadora na época me disse. E funcionou, né, Ciro? Funcionou. Funcionou, ainda bem, né? Deu certinho. Inclusive eu vim hoje com a roupa da universidade, que essa é a minha casa, né? Eu já tive várias casas, né? Em Juiz de Fora eu trabalhei muito com muitos. Eu tive concomitantemente 8 grupos de coral. Era uma loucura. Tinha apresentação todo dia, ensaio toda hora, era uma coisa louca. E eu vestia a camisa de cada local onde eu trabalhava. E aqui eu uso a camisa da universidade e uso a camisa do Carmo, que é outra instituição que eu trabalho fora do horário do meu expediente. Então, para quem for vestir a sua camisa nos seus projetos de estudo, coloque a Quinta Sinfonia de fundo. E tem que ser a quinta. Tem que ser a quinta. Não, pode ouvir Vivaldi, que é bom. Johann Sebastian Bach, escreve B-A-C-H, é excelente, que para mim é o pai da música, né? Foi quem mudou é difícil falar elemento, né? Da música que se ouvia sem uma definição de tom, ele criou um sistema temperado, que a gente chama, que surgiu Dó maior, Dó menor, Ré menor, Mi maior, esses tons. Olha só. Então, para mim, ele é o pai da música, Johann Sebastian Bach. Eu vou cantar uma musiquinha que todo mundo conhece, à vontade, que é as clássicas populares, né? É dele essa música, Jesus é Alegria dos Homens, que é um dos clássicos mais populares, né? E tem mais um monte, né? Então Bach é bom, Vivaldi é bom, Mozart são compositores mais leves, né? São compositores do período clássico ou barroco. Já o Beethoven para cá, o romântico e o moderno são músicas mais pesadas, onde a harmonia já mudou, né? Os tipos de instrumentos que se usavam, os locais de apresentação, quantidade de música, é outro esquema. Mas tá aí a dica. Músicas barrocas, clássicas. Antes de uma prova ou de um trabalho, Quinta Sinfonia de Beethoven. Com ênfase aí na Quinta Sinfonia de Beethoven. Ô Siri, né, aproveitando, o senhor já falou sobre... E qual a sua dica? Vou dar minha dica, vou segurar só um pouquinho. Tá planejando parar, Ciro? Ou quer seguir aí nessa estrada da música? O músico não para nunca. Não para nunca. O músico não para, ele morre fazendo música, não é? E meu sonho é morrer regendo. Tá certo. E já falei com os meus pares, né? Minha esposa e minha família. Aonde eu tiver esticado, festa. Não vem que chore em velho e rosa amarela, fita amarela, não.
Eu quero muita música, quero bebida, comida para festejar, porque a morte é só um estágio. É o que colore a vida, né, Ciro? É. A música. Não vou me recordar também as fontes, mas eu já li que o ser humano é o único animal capaz de fazer essa junção entre as melodias e entender a música. Tem um documentário, não vou me lembrar o nome, mas é um documentário original da Netflix. Tem as referências direitinho nas publicações, então acompanhe, né? Fica aqui o convite de novo para continuar acompanhando a gente nas redes sociais, que a gente vai estar colocando a referenciação de tudo que está sendo dito aqui. Então, não para nunca, né, Ciro? Mas a sua dica não vem ainda, você tá me enrolando. Não, tô enrolando não. Minha dica, gente, é aproveitar, né, a proximidade aí do Dia das Crianças. Minha dica é democrática também, é o filme Sing, Quem Canta Seus Males Espantas. Ele conta a história de um regente, né? Termo técnico, regente. Ele está ali na tentativa de criar um festival, uma apresentação, e aí tem as audições, quem que vai ser o cantor principal ali na apresentação, quem vão ser os back vocals, então tem ali os... Como que é o nome? Audição? Audição, quando vai convidar o pessoal a fazer os testes. É, audição. Tem ali a audição, e aí tem ali uma mãe de família, ela fica, ai, se eu sou mãe, será que eu posso cantar? Eu tenho tanta coisa pra fazer. Então é um filme muito bacana pra assistir, reúne a família inteira, ou assiste sozinho, faz ali sua pipoquinha, ou faz um lanchinho mais fitness, se for sua praia, e assiste Sing, Quem Canta Seus Males Espantas. Bom demais, né, Ciro? Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só agradecer essa oportunidade, né, que você me deu e poder trazer um pouco do que a gente acumulou nesses poucos tempos de música, né? E dizer para quem nos ouve que dê espaço na sua vida para música erudita, que vale a pena. Pode ser roqueiro. Se você pegar a história dos grandes guitarristas, músicos ingleses principalmente, você vai ver a base toda é de música erudita. E quando faz a junção de orquestra com banda de rock, né? É maravilhoso, tem muita coisa boa por aí. Explosão de sentidos. Nossa, mãe. Ô, Ciro, vou agradecer então sua presença, né? Ciro também é o diretor de cultura da Fundação FACEV, né, Ciro? Atuando aí com a gente já há um bom tempo, ajudando a gente nessa criação dos festivais, com esse foco agora no Festival da Orquestra Sol da Manhã, esses 4 dias aí de oficina que vai ser maravilhoso, né? Pelo menos temos a intenção que seja... Com certeza. Proveitoso da melhor forma possível, tanto para os professores que participarem das oficinas, quanto para os alunos também. E a ideia, né, Ciro, tanto é que tenham 2 apresentações resultantes das oficinas, uma dos professores e uma dos alunos. Por quê? Eu lembro quando a gente estava ali na concepção da ideia do projeto, você falou comigo assim, Júlia, tem que ter 2 apresentações. A primeira dos professores, para que os alunos consigam visualizar como os músicos profissionais se apresentam, para que eles tenham a base. Então fica aí mais um convite, né, para conhecer também o trabalho da Orquestra Sol da Manhã. É isso aí. Obrigado, Ciro. Prazer. Muito bom estar com você. Vou reforçar nossas redes sociais, @Fundação FACEV. Fica aí o convite também para conhecer o trabalho do Ciro. Né, Ciro? Onde é que a gente te acha? Vila Janete, Casa 2. Casa UFV de Música. Todos convidados para um cafezinho, né, Ciro? Tranquilo. Assistir, às vezes, o ensaio. A FACEV fica na casa 3, do ladinho da casa 2, então, às vezes, estamos trabalhando, estamos em reunião, sempre com fundinho musical. Nosso trabalho tem trilha sonora e é uma maravilha. Né? Às vezes tem uns iniciantes que dão umas arranhadinhas, mas tem uma galerinha boa, Ciro. Toda segunda tem uma galerinha e sexta, boa. de 1h30 até as 5h30. Tem uma galerinha muito boa. Vamos lá, vai lá conhecer o nosso trabalho. Então é isso. Muito obrigada, Ciro. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.